Esta semana, eu procurando a palavra para ministrar o Paz e Prosperidade, que a gente faz todo dia, e eu estava lendo a Bíblia, ou lendo um texto, procurando uma palavra para ministrar o Paz e Prosperidade, no outro dia, pela manhã, e aí, correndo a leitura, meu coração parou num versículo, que é Mateus 11, 12, tá? E através desse versículo é que nasceu o tema da nossa conversa nesta manhã. É um versículo de transição, não tem assim um assunto tão importante, tão grande ali, assim, detalhado, mas ele traz para o meu coração um tema importante para a gente conversar, e saltou os meus olhos aqui esse versículo, e trouxe ao meu coração o tema que a gente vai conversar, que é um esforço a mais. Um esforço a mais. Às vezes o que a gente está precisando na vida é um esforço a mais. Pastor, mas eu já me esforcei tanto. Mas precisamos de um esforço a mais. Tá? Eu quero ler com vocês o tema, um esforço a mais, e eu quero ler o versículo 12 do capítulo 11 de Mateus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que eu vejo na nossa caminhada, na nossa vida cristã, é que Deus nos chamou para vivermos uma vida nova. Mas esta vida que Deus nos chamou para viver é uma vida que precisa ser conquistada. Nós precisamos batalhar. Nós precisamos lutar. E quando eu falo sobre a vida que Deus tem para nós, eu não estou falando sobre a vida de fora. Eu falo sobre a vida de dentro. Porque a vida de fora é consequência da vida de dentro. Às vezes nós gastamos tempo demais tentando elaborar uma vida aqui fora, e muitas vezes sem sucesso. Por quê? Porque a vida, ela começa aqui dentro. E quando a palavra de Deus, ela nos chama atenção para que a gente se esforce para alcançar o reino de Deus, a Bíblia, ela não está falando sobre algo aqui fora. Os discípulos, eles muitas vezes se aproximaram de Jesus e eles perguntaram para Jesus assim: quando que a gente vai conseguir as coisas aqui fora? Mas Jesus sempre levava eles para dentro deles. Por quê? Porque você vai conseguir as coisas aqui fora quando você alcançar as coisas aqui dentro. O modo como eu vejo as coisas, o modo como eu caminho, como eu tomo as minhas decisões, o modo como eu observo as oportunidades, eu tenho sensibilidade para as oportunidades, o modo como eu me relaciono com as pessoas, o modo como eu construo a minha vida, tem tudo a ver com aquilo que está aqui dentro. De modo que eu digo para você que o teu grande amigo ou o teu grande inimigo é você mesmo. E a obra de Deus, ela é muito mais dentro de você do que fora de você. Fora de você é sempre uma consequência. A Bíblia diz, olha, que se você ouvir a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, se você permitir que a palavra de Deus transforme você, você comerá o melhor dessa terra. Ou seja, o que vem
O que está fora é resultado daquilo que você escolhe aqui dentro. Eu já disse para vocês algumas vezes que o reino de Deus não é uma coisa que a gente possa palpar. O reino de Deus não é um lugar físico, geográfico que a gente possa ir. O reino de Deus, ele é alguém que nós nos tornamos, ou devemos nos tornar. De modo que o reino de Deus é o lugar onde Cristo reina. E quando eu alcanço o reino de Deus na minha vida, as coisas que estão à minha volta, elas acontecem como consequência. É uma consequência daquilo que está aqui dentro. Pensando desta maneira, eu quero ilustrar essa palavra de Deus com um texto do Antigo Testamento, tá? E o texto que eu escolhi é 1 Reis capítulo 2, os versos de 1 a 8, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos nos esforçar um pouco mais para alcançarmos o reino de Deus. E o reino de Deus não é algo que a gente alcança aqui fora, é algo que a gente alcança aqui dentro. Aqui fora vai sempre apresentar o resultado daquilo que está aqui dentro. De modo que a grande batalha, a grande luta da tua vida é mover o teu coração, é deixar Deus transformar você aqui dentro, é deixar o reino de Deus tomar conta da tua vida, do teu ser. E o que vai acontecer à tua volta é consequência disto, ok? Então, o texto bíblico 1 Reis capítulo 2, os versos de 1 a 8, o texto da Bíblia, a palavra de Deus diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, meu tempo está findando. Coragem, pois, e sê homem. Olha a palavra de Davi para o seu filho. Coragem e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruía, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, jurei dizendo que o não mataria a espada. Até aqui. Essas foram palavras de Davi para Salomão, pouco antes de Salomão sucedê-lo no trono. E as palavras de Davi para Salomão são palavras de alguém que já tinha bastante idade, de alguém que já tinha amadurecido bastante. Davi, ele foi um homem que amava o Senhor, mas Davi cometeu muitos erros, muitas falhas ao longo do seu caminho. No entanto, Davi amadureceu muito, e agora, avançado de idade, Davi está passando o trono para o seu filho Salomão. E as palavras de Davi são palavras de homem que olhou para a sua história,
viu os seus erros e os seus acertos e está procurando passar sabedoria para o seu filho para que ele pudesse continuar. Por isso que essa palavra ela é importante para nós. Você sabe que o reino de Deus é algo que nós precisamos conquistar, tá? O reino de Deus é algo que nós precisamos construir dentro de nós. E as maiores batalhas da nossa vida, elas não acontecem aqui fora, no âmbito dos nossos olhos, né? Conforme a gente vê. As batalhas da nossa vida, elas acontecem dentro da gente. Existem muitas coisas no coração da gente que precisam ser trabalhadas. E um dos grandes problemas da nossa vida é achar que a solução para nós está nas coisas de fora. A solução para a nossa vida está em a gente fazer um conserto aqui, com a nossa alma e com o nosso coração. Por isso que, quando Davi fala com Salomão, Davi não fala a respeito de coisas. Davi não fala a respeito de estratégias de guerra. Davi não fala a respeito de lugares geográficos. Davi, quando ele fala com Salomão, ele fala a respeito do coração dele, da alma dele, e de como ele deveria se portar para que ele pudesse ter êxito em todo o seu caminho. A mesma palavra que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Deus, ele diz para você: se esforce, porque o reino de Deus ele é alcançado com esforço. É uma batalha, é uma luta. Eu gosto muito de olhar lá para Jesus falando em Mateus capítulo 16, quando ele fala que nós somos a igreja do Senhor e que as portas do inferno não irão prevalecer contra esta igreja. O que Jesus está falando é que nós temos uma batalha, uma luta que acontece aqui dentro, todo dia. Eu passei por muitas experiências da minha vida, adquiri muitos hábitos e tem muita coisa que Deus está trabalhando na minha vida ainda tem muito a Deus fazer. Às vezes eu fico torcendo para as coisas que eu quero que Deus faça aqui fora na minha vida. Tem um monte de projetos, eu tenho um monte de sonhos que eu quero que Deus realize, e eu fico torcendo e tentando encontrar os caminhos aqui, mas Deus sempre fala comigo: Maurício, eu quero trabalhar com você dentro de você. O que vai acontecer fora é consequência. Permita que eu trabalhe com o teu coração. Permita que eu ministre a tua vida. Permita que eu cure o teu coração. Permita que o reino de Deus entre na tua vida. Que você se torne uma expressão do reino de Deus. E a partir daí, naturalmente, as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer na tua vida. A prosperidade, a bênção que eu tenho para você, vai acontecer na tua vida também. É a mesma palavra aqui de Davi para Salomão. Tem muita coisa que Deus quer fazer através da tua vida, Salomão. Mas para que Deus faça as coisas que Ele quer fazer na tua vida, é necessário que você se torne uma expressão do reino de Deus. Que haja um governo de Cristo sobre a tua vida. Que Cristo governe totalmente a tua vida e o teu coração. E aí, gente, a gente precisa olhar algumas coisas. Primeira que eu quero olhar com você nessa manhã é: o que pode tirar as forças da gente? O que pode impedir a gente de avançar? O que pode impedir uma pessoa de se esforçar para que Deus continue trabalhando o seu coração e a sua vida? Primeiro, a inércia. A inércia. Ficar paralisado, falta de ação, de dinamismo, de atitude. Isso aí, gente, é algo que pode impedir o avanço da nossa vida. A gente fica parado. A gente não avançar, não batalhar, não trabalhar, não encontrar o modo de caminhar. Quando você comete um erro, você percebe que você cometeu um erro, não demore muito em querer consertar. Não demore muito para consertar. Quando você olha para a tua vida e você percebe que você tem um vício, ou que você tem um hábito que é um hábito destrutivo, um hábito tóxico. Quando você olha para a tua vida e você percebe que você está se relacionando com pessoas que não estão sendo bênção na tua vida. Quando você olha para a tua vida e você percebe que você está tendo algumas atitudes que não deveria ter, que você passou do ponto. Quando você olha para a tua vida e você percebe que alguma coisa está errada, não demore muito em querer consertar. Quando você olha para o teu casamento, para o teu relacionamento e percebe que alguma coisa não está bem, não demore em querer consertar. Às vezes a gente fica muito inerte, a gente fica muito paralisado diante dos problemas e das dificuldades da vida. E aí o inimigo avança. E aí a gente vai sendo tomado. E o tempo vai passando. E as coisas vão ficando muito mais difíceis de serem consertadas na nossa vida. Então, gente, primeira dica que
a palavra de Deus, ela traz para nós, através desse texto de Davi para Salomão: não fique inerte, não fique paralisado, certo? Não espere para ver o que vai acontecer. Tome uma posição na sua vida. Se posicione para o lado certo. Não se posicione para o lado da raiva, para o lado do ódio, para o lado do rancor. Não se posicione para o lado do revide. Não se posicione para o lado da vingança. Não se posicione para o lado da preguiça. Não se posicione para o lado, sabe, do orgulho. São coisas que atrapalham muito a gente. Se posicione para o lado certo. Tome uma posição. Quanto mais rápido você tomar uma posição para o lado certo na tua vida, melhor será o teu trabalho, o teu resultado. Se esforce, se esforce. Tem muita gente que fica paralisado quando deveria querer mover e fazer alguma coisa. Sabe, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. A gente teve a feira de calçados agora, e eu vejo o pessoal se movendo, né? Agora mesmo a Jaque já estava falando, final de semana nós já vamos entregar o negócio da promoção que nós vamos fazer, e a gente vai se movendo, certo? No meio de todas essas lutas, essas dificuldades, a gente se move. Eu vejo, essa semana eu estive visitando algumas pessoas, visitando o irmão querido da igreja, a família passando por dificuldade, por luta, e ele está procurando fazer outras coisas, procurando caminhos, procurando meios, e não paralisou, certo? Está buscando alternativas, buscando recursos para a sua vida. Por quê? Porque ficar parado não vai adiantar nada. Ficar reclamando, ficar paralisado não adianta nada. Nós temos que arrumar uma forma de nos mover. Nesse período da pandemia, nós arrumamos formas de nos movermos como igreja, e é por isso que a gente está com a igreja em pé, senão a igreja tinha fechado, como muitas igrejas no Brasil estão fechando. Diminuiu muito o número de igrejas no Brasil. Por quê? Porque vamos esperar para ver. Não tem que esperar. Nós temos que nos posicionar de alguma forma. Nós temos que criar uma estratégia. Nós temos que fazer alguma coisa, certo? Nós temos que nos mover, principalmente para dentro da gente, principalmente teu coração, certo? Se você percebe que alguma coisa não está certo, não está bem, se mova, mas se mova em direção ao correto. Se mova em direção ao certo. Isso faz diferença na tua vida, tá? Uma outra coisa que pode tirar a tua força, impedir você de se esforçar, primeiro é a inércia, né? A paralisia. Segundo é o medo. Não permita que o medo avance e tome conta de você. Não permita que o medo impeça você de tomar posições, de fazer tentativas. Davi fala isso para Salomão: Salomão, olha, você precisa continuar, certo? Não é fácil, a vida não é fácil, viver não é fácil. E você vai precisar de coragem. Coragem para enfrentar os teus medos. Coragem para enfrentar os teus monstros. Coragem para enfrentar os teus traumas. Coragem para enfrentar as tuas feridas. Eu tenho falado isso muito para a Simone. A Simone, depois que houve o acidente, a Simone, ela ficou com muita dificuldade de andar de carro. E volta e meia, você me leva, você faz isso. E eu fico tentando, né, trabalhar com ela para que ela enfrente. E eu falei para ela, precisamos enfrentar. Passamos por isso, mas a gente continua vivo, e andar de carro continua necessário. Entendeu? Você vai ter que dirigir. Então, a gente precisa, e como que a gente cresce nisso? Como que a gente muda isso? Como que a gente vence isso? Indo para cima. Indo para cima. Coragem, dando uma resposta para o medo. E a gente precisa fazer isso. Eu sei que tem muita gente ainda que está com medo dessa questão do Covid, da pandemia, de tudo que aconteceu. Tem muita gente que está com medo, mas a gente precisa continuar vivendo. Nós não podemos deixar de viver. Temos que tomar cuidado? Claro que temos, certo? Temos que ser zelosos? Claro que precisamos. Mas nós precisamos continuar vivendo também, certo? E a gente precisa ter a coragem de encontrar alternativas, de encontrar saídas para a nossa vida. O medo, ele é um inimigo de que a gente experimente aquilo que Deus tem para nós. E terceira situação que pode tirar a nossa força é a soberba, né? Quando a gente não está aberto para ouvir, não está aberto para pedir um conselho, não está aberto para reconhecer a nossa falha, o nosso erro. Quando a gente
carece da humildade de pedir ajuda, ou de reconhecer uma falha, ou de valorizar as pessoas que estão caminhando com a gente e que tem uma palavra para a gente que pode nos ajudar em algum momento. Sabe essa coisa de que eu sei, eu posso, eu consigo, eu vou e tal? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito bom a gente estar animado, mas a gente precisa reconhecer que nós não temos todas as fichas das nossas mãos, e a gente precisa uns dos outros. E tem hora que, por mais importante que eu seja dentro de um projeto, mas tem hora que eu vou ter que sentar e pedir para alguém que está ali para me ajudar e me dar uma palavra, me dar uma orientação. Quando a gente, a altivez, ela atrapalha muito a vida de uma pessoa. Quando você não ouve. Davi, quando ele fala isso com Salomão, Davi está falando a respeito de uma experiência própria também. Porque teve alguns momentos que Davi não ouviu pessoas, porque ele era o rei, ele era o maior, e ele não ouviu pessoas que deram conselhos para ele. Isso trouxe resultados desastrosos para a vida dele. Então, não permita que a soberba, que a altivez, que o orgulho, ele mine a tua vida a ponto de você não absorver o conhecimento de Deus e a palavra que Deus está tentando trazer para o teu coração. Deus fala o tempo todo. A gente precisa ter um coração ouvinte. O problema é que a gente muitas vezes não tem um coração ouvinte. Se você olhar, por exemplo, para a tua vida, comece a fazer um retrospecto aí da tua vida. Se você não está circulando das mesmas coisas, se você não está vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Faz uns 15 dias, eu estava conversando com uma pessoa, pediu para que eu conversasse com ela, e eu fui conversar na hora do almoço. E a pessoa veio, é de uma outra cidade próxima aqui, e ela é uma empresária, uma pessoa empresária. E ela conversando comigo, ela falou que ela estava com um problema com um sócio. E aí começamos a conversar, e ela disse, parece, pastor, que isso é uma sina, porque eu já tive problemas com os 4 sócios que eu tive. Opa, peraí. Ou os 4 sócios tiveram problema com ela. Porque peraí, gente. Aí ela começou a falar. E ela foi falando. Eu sou muito inteligente, muito inteligente. Sabe, uma capacidade de gestão extraordinária. Fiquei assim, olhando e falei, admirado mesmo. Com a capacidade de gestão que aquela pessoa tem, da questão estratégica, a questão de estruturar as coisas. Aí a pessoa foi falando, e eu ouvindo. Ela foi para pedir um conselho para mim, mas ela já estava há 50 minutos e ela falando, contando tudo. Aí teve uma hora que eu fiz a mão assim, eu falei, posso falar? Aí ela falou, fala, pastor, estou falando demais, né? Eu falei, não é nem essa a questão. Aí eu perguntei para a pessoa, eu falei, você é sempre assim? Sempre assim como, pastor? Não, você é sempre assim? Não. Eu falei, você tem que tomar cuidado se você não se acha mais do que você é. Porque pelo que eu estou vendo, você tem muitos problemas de relacionamento. Você não consegue ouvir as pessoas. Você não consegue conversar. Nenhum sócio vai dar certo com você. Às vezes o problema não está no teu sócio. Às vezes o problema está em você. O que eu quero dizer para nós nesta manhã é que, sabe, a maior dádiva que a gente pode ter na vida é a gente conseguir olhar para o nosso coração e mudar as coisas que a gente precisa mudar. Não adianta nada eu ficar olhando para alguém aqui falando, o problema é o Cássio, o problema é o Davi, o problema é o seu Israel. Isso não muda a minha vida. O que muda a minha vida é quando eu começo a olhar e falar, poxa, se eu tive problema com o Cássio, se eu tive problema com o Davi, se eu tive problema com o seu Israel, talvez o problema seja eu.
Talvez a dificuldade esteja aqui. Certo? E eu preciso ter humildade, é difícil. É um ponto difícil. Então, a Bíblia diz que para alcançar o reino de Deus eu tenho que me esforçar. E para que eu consiga ter força, eu não posso ficar parado. Não posso ficar parado, olhando o que está acontecendo sem me mexer. Eu preciso de uma alternativa. Ah, mas tem gente que fala, mas não vai dar o resultado. Não tem problema, mas parado é que eu não posso ficar. Água parada dá dengue, né? Então, o que eu não posso é ficar parado. Segundo, eu não posso deixar que o medo me impeça de tomar decisões que eu preciso tomar. Eu tenho que me esforçar. E me esforçar é me mexer, me esforçar é vencer o medo, e me esforçar é também ter uma atitude de humildade. Me colocar para ouvir. A pessoa, por exemplo, ela queria conversar comigo porque ela queria ouvir. Mas ela falou 98% do tempo que nós tivemos juntos. Ela falou. Eu não tive oportunidade de falar nada para ela. Aí eu pergunto para você, o que essa pessoa mudou? Nada. Porque ela não está disposta a ouvir. Ela está certa. Provavelmente já teve muitos terapeutas também. Já teve muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que acompanharam. Mas a pessoa não está disposta a ouvir. E gente, presta atenção. Olhem todos para mim. Aqui eu vou dar para vocês uma chave extraordinária. Melhor ainda do que a pessoa me ouvir, era se ela parasse para se ouvir. Porque nem ela ia aguentar o que estava falando. Parar para se ouvir e falar, opa, peraí, tem coisa errada na minha vida. Eu estou querendo que as coisas mudem aqui fora, mas o problema não está aqui fora. O problema está aqui dentro. O problema está aqui dentro. É o que está aqui dentro que faz que eu olhe as coisas do jeito que eu estou olhando. Que eu tome as atitudes do jeito que eu estou tomando. Que eu esteja indo para os lugares que eu estou indo. Que eu esteja vivendo do jeito que eu estou vivendo. É o que está aqui dentro. E eu preciso cuidar do meu coração e da minha vida. Tá? É tempo de se esforçar. Aqui a segunda parte que eu quero trazer para vocês. Olha a palavra de Davi para Salomão. Tempo de se esforçar. Primeira palavra de Davi para Salomão é essa daqui. Eu achei fantástico essa fala de Davi para Salomão. Eu achei fantástico. Eu acho que em algum momento eu vou falar isso para o meu filho também. Em alguns momentos eu vou falar isso para o meu filho. Davi chegou para Salomão e disse para ele claramente: seja homem. Seja homem, rapaz. Deixa de ser moleque. E seja homem aqui não é no sentido de homem, mulher. Não, é no sentido de maturidade. É no sentido de crescer. É no sentido de tornar-se adulto. Seja homem. Seja homem. Ou seja, enfrente a vida. Enfrente as circunstâncias da vida. Não se acovarde diante das dificuldades e dos problemas que a vida lhe impôs. Seja homem. Seja homem para aceitar as coisas que você precisa aceitar. Seja homem para não aceitar as coisas que você não pode aceitar. Seja homem para você mudar na tua vida o que você precisa mudar. Seja homem para assumir responsabilidade sobre a tua vida. Tenha maturidade. E aqui tanto para homens quanto para mulheres. É como se eu dissesse para você, mulher, seja mulher para assumir a sua postura de mulher de Deus. Seja homem para assumir a sua postura de homem de Deus. Se posicione. É sobre isso que, na verdade é sobre isso que Davi está falando. Se posicione. Não fique em cima do muro. Não se acovarde, não se intimide. Não viva na perspectiva das pessoas. Não tome decisões por causa das pessoas. Tenha maturidade.
Seja homem. Porque você vai conversar com as pessoas, a pessoa diz assim: ah, mas é o fulano, mas é o ciclano, mas é o pastor, mas é a minha esposa, mas é o meu marido, mas é o meu filho, mas é o meu pai. E aí Davi diz assim para Salomão: seja homem. Assume a tua vida é responsabilidade sua. Teu caminho é responsabilidade sua. Tem um dia que você tem que crescer. Todo mundo quer ser rei, mas quem quer reinar? Porque reinar não é ficar no trono. O verdadeiro rei, ele só vai no trono para tirar uma foto ou outra, mas depois ele vai reinar. E reinar é luta, é batalha, é decisão difícil, é maturidade. A gente precisa. Quem sabe a palavra de Deus nessa manhã vai dizer assim para muitos maridos: seja homem. Assuma o teu papel como marido, porque você não está assumindo. Talvez vai dizer para um pai: seja homem. Assuma a responsabilidade sobre seus filhos, porque tem pai que faz filho e vai deixando por aí. Eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos. Casamento pode não ter dado certo, pode ter sido uma outra circunstância, uma outra situação, mas eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos. São meus filhos e eu preciso ser homem. É minha esposa e eu preciso ser homem, cuidar dela e honrar ela, e tornar ela a mulher mais bonita e plena e feliz que pode existir. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Talvez Deus vai dizer para nós pastores que estamos aqui, ou para os líderes da igreja: seja homem, e assuma a tua responsabilidade, o teu papel, o teu compromisso com a igreja. Não fica esperando o que o governo vai fazer, não fica esperando o que o fulano, o ciclano vai fazer, não fica esperando o que, sabe, o que Deus vai fazer. Enfim, tome uma posição na tua vida, assuma o teu papel, a tua responsabilidade, a tua marca na vida. E para isso a gente tem que vencer a inércia, não ficar parado. A gente tem que vencer o medo, ir para cima. E a gente tem que vencer a altivez, tomar uma posição na nossa vida. Gosto muito dessa palavra de Davi, é fantástica. Ele diz para Salomão: filho, seja homem, não seja criança, não seja infantil, não seja moleque, não coloque a culpa em ninguém, não fique reclamando da vida. A vida não é difícil só para você. A vida é difícil para um monte de gente. A vida não está difícil só para você. A vida está difícil para a maioria, para 99% das pessoas. Mas nós precisamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Alcançar o reino de Deus é maturidade. E Deus fala que a gente tem que ter uma postura madura. Sabe essa coisa de... é que nem no jogo de futebol, já viu aquele negócio? O cara nem toca no cara, o cara já sai rolando no chão, faz de conta que caiu. Na metade do jogo o cara se joga no chão, fica rolando lá para ganhar tempo. Isso não é maturidade. Isso não é jogo. Não é ser maduro. Ser maduro é você enfrentar. Ter a coragem de enfrentar o teu papel e a tua responsabilidade. Eu louvo a Deus por aqueles homens que estão aqui e que têm assumido o seu papel e a sua postura. Agradeço a Deus por essa comunidade, pela liderança que nós temos através dos nossos presbíteros, nossos pastores, das nossas lideranças, porque têm assumido o seu papel. E que nós sejamos assim todos os dias. Segunda palavra de Deus aqui, a primeira é: seja maduro. Quando Davi chega e fala para Salomão: seja homem, ele está querendo dizer: seja maduro, não seja moleque, não seja infantil, não seja covarde, seja homem. Assume. Fez uma bobagem? Assuma. Você tem uma responsabilidade? Assuma. Você tem um papel? Assuma. Você precisa reconstruir a tua vida? Assuma. Qual que é o problema?
Davi está falando porque ele viveu muito essas coisas. Cometeu erros, teve acertos, teve que tomar decisões. Seja maduro. Segunda lição aqui é: seja espiritual. Caminhe sempre de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Seja espiritual. Seja espiritual. Escolha ser uma pessoa que teme a Deus. Escolha ser uma pessoa que honra a Deus. Seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa que busque a Deus. Davi, ele fala isso para Salomão. Por quê? Porque Salomão era uma pessoa muito inteligente. Salomão era uma pessoa muito sábia. Mas a inteligência e a sabedoria não bastam, não completam ninguém. Eu nunca vi ninguém ser feliz porque é sábio ou porque é inteligente. Eu vejo pessoas sendo felizes porque temem a Deus, porque servem a Deus. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pessoas que temem a Deus, pessoas que construíram uma espiritualidade saudável, que não são meramente religiosos, porque nós corremos o risco de nos tornarmos meramente religiosos, presbiterianos de carteirinha, evangélicos de carteirinha. Mas não é sobre isso que Davi está falando com Salomão. Davi está falando de uma vida de espiritualidade, de um caminho de espiritualidade, de uma vida de oração, de uma busca de Deus. Não apenas para cumprir um protocolo. Por exemplo, eu faço parte do louvor, eu venho aqui, toco e tal, e vou para minha casa. Não apenas de uma vida de profissional, como um pastor que vem aqui, prega e vai para sua casa, mas de uma espiritualidade, de um amor por Jesus, de um amor por Deus, de um amor pela palavra, de um desejo de querer caminhar com Deus, de uma prioridade que você dá ao reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Espiritualidade é a busca de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso faz uma diferença enorme. E Davi disse para Salomão: Salomão, eu estou velho, minha vida já está chegando no final, e eu preciso te pedir algumas coisas, porque você vai continuar o que eu comecei. E a primeira coisa que eu peço para você é: seja homem. A segunda coisa que eu peço para você, Salomão, seja espiritual. Desenvolva a espiritualidade, porque espiritualidade é algo que a gente precisa desenvolver. É algo que nós precisamos construir na nossa vida e no nosso caminho. E a terceira, a última lição que eu quero deixar aqui é essa daqui: seja fiel. Seja fiel. Honre os aliados e não tema, nem valorize demais a oposição. Isso aqui é fantástico. Seja fiel. Honre os teus aliados e não valorize demais a tua oposição. Gente, presta atenção nessa palavra que eu estou dando. Por quê? Porque nós temos a tendência de valorizar demais a nossa oposição. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo você gasta com a tua oposição? Quanto tempo você gasta falando sobre a tua oposição? Honre os teus aliados, pessoas que estão caminhando com você. Celebre com eles. Vá para as tuas batalhas, para as tuas lutas. Seja fiel. Seja fiel. Se tem algo que é impressionante na vida de uma pessoa, é a fidelidade. Muito melhor do que os dons, do que os talentos, do que a capacidade de uma pessoa. O que vale mesmo é a fidelidade. Eu louvo a Deus porque ao longo desses 21 anos, nós vamos fazer 22 anos de comunidade no ano que vem, Deus colocou homens, mulheres fiéis ao meu lado. E essa é a maior riqueza. Se você perguntar para mim, qual é a maior riqueza que a vida nova tem? Homens e mulheres que são fiéis. Já passou muita gente por aqui.
Mas temos homens e mulheres que são fiéis, aliados. E às vezes a gente até teve um entrevero, né? Uma dificuldadezinha, problema, uma conversa. Às vezes até nos exaltamos numa fala. Isso faz parte, toda família é assim. Família é assim. Não adianta eu pensar que eu e você, que nós vamos ser tipo soldadinho de chumbo, tudo certinho. Não, nós vamos ter os nossos entreveros. Faz parte, faz parte. Nossos arranca-rabo, vai ter. Faz parte da convivência, da vida. Às vezes eu não estou bem, às vezes você não está bem. Às vezes tem alguma coisa que você vê diferente, eu vejo de um jeito, eu defendo o meu lado, você defende o seu. Faz parte, isso faz parte. Família é assim. Família que se ama é assim. Entendeu? Então, mas a fidelidade, ela é extraordinária. Ela é excepcional. Nós temos pessoas que já passaram pela nossa comunidade, que hoje não estão aqui, estão numa outra comunidade, mas que foram pessoas fiéis. Pessoas que entraram pela porta da frente e saíram pela porta da frente. A fidelidade, gente, é uma marca na vida da pessoa extraordinária. Por exemplo, casamento. A fidelidade no casamento é algo admirável. A fidelidade numa amizade é algo extraordinário. Ser fiel um ao outro. Porque às vezes você vai num lugar, né? Aí a pessoa começa: ah, mas você viu o fulano? Aí você diz: não. Cara, não fale do fulano para mim. Não fale do fulano para mim. Por quê? Porque eu sou amigo dele. Eu não fale dele. Você falou isso para ele? Vamos sentar e conversar com ele? Não. Então não fale dele, por favor. Fidelidade. Ser fiel um ao outro. E isso nos ajuda muito na nossa caminhada, no nosso crescimento. E Davi diz isso aqui para... Davi deixa isso muito claro para Salomão. Você viu o que Davi fala aqui no final? Davi diz o seguinte, ó: sabe aquele camarada que nos fez mal num momento? E que eu queria acabar com ele, mas que depois ele me ajudou? Então, esse você não vai tocar a mão, porque eu fiz uma aliança com ele. E fidelidade. Fidelidade. Ser fiel. Ser fiel. Isso é um elemento fundamental na nossa vida para que a gente continue caminhando bem como comunidade, como igreja. Se você quiser medir um pouquinho o termômetro da fidelidade na tua vida, pense o seguinte: quantos amigos você tem de muitos anos? Porque a gente mede fidelidade nisso, sabe? Quantos amigos eu tenho? Por exemplo, tem amigos que eu tenho já faz 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e somos amigos. Não estamos nem sempre perto, mas somos amigos. Eu tenho um amor por ele, ele tem um amor por mim. Caminhamos juntos, nos ajudamos. Isso mede. Porque a pessoa que não é fiel, ela vai ficando sozinha. E às vezes ela olha para um lado, olha para o outro. Ela está sempre procurando novos amigos. Por quê? Porque os outros já descobriram como ela era e vazaram. A pessoa que não é fiel, ela tem a tendência de ficando sozinha no caminho. Ela não tem amigos de muitos anos. A pessoa chega para mim e fala: pastor, eu não sei o que acontece comigo, que só gente ruim fica perto de mim. Dá vontade de dizer, né, para a pessoa: será que você não é uma pessoa ruim? Porque se só pessoa, sabe... dizem que as aves da mesma plumagem, elas sempre voam juntas, né? Então é natural. É possível que alguém que não seja da mesma plumagem comece a caminhar com a gente, mas não fica. Nem ela se identifica com a gente, nem a gente se identifica com ela. Não se identifica. Chega uma hora que a coisa vai para um lado, vai para outro. Você está entendendo? Então fidelidade é algo extraordinário. Eu quero terminar só colocando aqui para vocês. Eu queria ter mais tempo, mas só para colocando aqui para vocês. Olha só, eu vou pedir para todos olharem aqui à frente. Qual que é o resultado disso? Vamos lá. O resultado disso é exponencial, gente. Primeiro, você vai conquistar o que os outros não conquistaram. Entendeu? Se eu não for uma pessoa inerte, parada,
se eu não for uma pessoa que é vencida pelo medo, se eu não for uma pessoa altiva, orgulhosa, certo? Se eu for homem, Deus fala para mim: Maurício, seja homem. Se eu for homem, amadurecer, assumir a minha responsabilidade pela vida. Se eu for espiritual, buscar a Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado, mas em primeiro lugar eu busco o reino de Deus. E se eu for uma pessoa fiel, fiel a Deus, fiel à minha esposa, fiel aos meus filhos, à minha casa, fiel à minha igreja, ao ministério que eu recebi de Deus, aos meus amigos, se eu viver dessa forma, eu vou conquistar o que os outros não conquistaram. Aí as coisas de fora, elas acontecem na minha vida. Eu vou conquistar, vou ser um conquistador, certo? Eu vou ser um conquistador. Vou conquistar o que outros não conquistaram. As riquezas e poderes desse mundo migrarão para as minhas mãos. É isso que Davi fala aqui. Eu queria ter mais tempo para pregar sobre isso, mas é isso que Davi vai falar aqui. As riquezas e poderes desse mundo migrarão para as tuas mãos. Você vai continuar sendo próspero e abençoado, certo? Porque Deus quer te abençoar para que você seja bênção da vida do monte de gente. Terceiro, você vai conquistar além do que você pediu ou imaginou. Por quê? Porque a espiritualidade, ela vai fazer com que você tenha uma visão maior e melhor do que você tem hoje. Então você vai para além daquilo que você imaginou, daquilo que você pediu para Deus. Nunca faltará sucessor em Cristo na tua família. Isso aqui para mim é o mais importante. Meus filhos irão continuar servindo ao Senhor Jesus. Meus filhos continuarão crendo e obedecendo ao Senhor na sua vida. E você vai receber sabedoria que só os filhos de Deus têm acesso. Se eu tenho contato com Deus, se eu tenho o meu coração aberto para aprender, Deus vai me abençoar e me tornar uma pessoa extremamente sábio na minha vida e na minha caminhada. É isso? Tem mais algum? É isso, Paulo? Acabou. Então, gente, bora caminhar e servir a Deus, se esforçar. Por quê? Porque a nossa vida, o resultado é sinal do caminho que nós percorremos. E o caminho que nós percorremos é sinal das escolhas que fizemos. E as escolhas que fizemos é sinal daquilo que nós somos. Se eu me torno uma pessoa melhor, se eu deixo Deus trabalhar na minha vida, as minhas escolhas são melhores, e as minhas escolhas melhores me fazem andar por caminhos melhores, e os caminhos melhores me levarão aos resultados melhores. Porque Deus primeiro quer mudar a qualidade da árvore, para depois eu poder desfrutar das melhores qualidades dos frutos. Primeiro, Deus quer melhorar a qualidade da árvore. Aqui quem trabalha com planta, com plantação, sabe o seguinte, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, estava na moda isso. Hoje em dia não se fala mais muito disso, mas quando eu era pequeno estava na moda. De fazer enxerto. Você lembra que fazia enxerto? Você cortava um pedacinho de uma árvore, você tinha uma árvore, aí você cortava um pedacinho dela e pegava um pedaço de uma outra árvore e colocava ali e amarrava, fazia enxerto. É isso que Cristo quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer pegar a gente, Ele quer fazer um enxerto, colocar a natureza dEle, a essência dEle, a qualidade dEle dentro da nossa vida. E essa essência de Deus vai fazer com que o nosso fruto seja melhor, tá? Mas permita que Deus trabalhe o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus.